Que a graça de Cristo seja conosco em mais um Conectados com a Palavra, seu devocional de hoje. A quem honra, honra. O rei deve ser honrado. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, nos versículos 13 e 14, ele nos diz assim: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É o que Pedro diz na sua carta, sua primeira carta. E o verbo sujeitar-se, que aqui aparece no texto da nossa conexão, é traduzido da língua grega e transmite a ideia de respeito e consideração, não necessariamente obediência a qualquer preço. E a expressão toda a autoridade humana, cuja tradução literal seria toda a criação humana. Mas, sem dúvida, a frase diz respeito às instituições humanas, autoridades como, no nosso caso, presidente, governadores, prefeitos, delegados, etc. E o versículo 13 é corroborado por um texto que o apóstolo Paulo traz na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele começa esse capítulo dizendo assim: todos sujeitem-se às autoridades governamentais, e não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra aquele que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre, sem medo de autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem praticar o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, punir e honrar, a função das autoridades é clara: punir o mal e promover o bem. Esse é o mandato divino. E esse mandato contribui para que haja um bom andamento na ordem criada por Deus. Quando a autoridade humana subverte esse mandamento, esse mandato, invertendo a sua função, pervertendo a justiça ou impedindo a pregação do Evangelho, evidentemente se coloca contra Deus. Algum tempo depois do apóstolo Pedro escrever essa carta, cujo texto nós lemos, os imperadores romanos passaram a exigir adoração por parte do povo. Os cristãos se negaram a obedecer, pois nesse caso, mais importa obedecer a Deus e não aos homens. E a desobediência civil passa a ser a única saída. Honra mesmo somente ao Rei, ao Salvador Jesus, e por tabela, à Trindade Divina. Que Deus nos abençoe. Vamos em oração juntos. Senhor nosso Deus, obrigado que nós possamos entender que devemos a Ti toda a honra, todo o louvor. E que devemos nos submeter às autoridades conforme estabelecidas. Claro que sempre quando estão sujeitos à Tua vontade, fazendo aquilo que Tu queres. Ajuda-nos a entender, ó Deus, e ajuda as nossas autoridades a entenderem a sua missão. Em nome de Jesus. Amém.